Shalom, queridos, Nilson Marcelo, trazendo uma aula bíblica, teológica, novamente para você, com muita responsabilidade e precisão no que diz respeito ao assunto que vamos falar. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de algo que é muito importante para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, ok? Como cristãos. Vale a pena lembrar que tudo que vamos falar aqui tem fundamento bíblico e teológico para tudo que vamos expor nesta aula. É relacionado com a queda não só da humanidade, mas com a queda de Lúcifer, ou seja, o primeiro pecado a existir, a se fazer presente no universo, não foi o pecado adâmico. A gente vê as pessoas falando nas escolas bíblicas, falando nas pregações às vezes, que o problema é que o pecado original é o pecado adâmico. No entanto, todavia, não é, certo? O pecado original é o pecado lucífero, o pecado que nasceu no coração de Lúcifer e depois veio a ser materializado, ok? Deixou de ser apenas no plano espiritual e invisível e passou a ser uma realidade no plano real e material. Adão fez disso uma realidade no nosso mundo, mas já existia. Então qual que é o problema do universo? O problema do universo é estar caminhando contramão do que é a vontade de Deus. Quando Deus criou o mundo, o universo, e tudo que nele existe, ele fez com um grande propósito, ok? Mas quando o pecado entrou no mundo, todo o universo, toda a criação, tudo passou a girar com o contrário do que Deus projetou e criou para que vivessem ou funcionassem desta maneira. Então entenda, quando Deus enviou o Senhor Jesus para morrer e ressuscitar, para salvar toda a sua criação, tudo entrou em um processo harmônico de restauração, ok? Exceto o ser humano. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa aula. O problema da humanidade, certo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Em outra tradução vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, ok? Então o que a Bíblia está dizendo aqui é que todo ser humano, por mais comportado que seja, por mais caridoso que seja, por mais ético e moral que seja, ainda assim está encrencado, ok? É exatamente isso. Ou seja, toda a humanidade já nasce, todo ser humano já nasce pecador. Porque isso não tem a ver apenas com a pessoa em si, mas com o primeiro pecado cometido, a desobediência de Adão. O primeiro pecado cometido nesse mundo, nosso mundo, que é o pecado adâmico, certo? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você nessa aula é: que problema é esse? Ok? Eu já até mencionei na introdução, mas vamos lá. Esse é o problema de todo ser humano. Que problema? Já nascer pecador. Todo ser humano já nasce pecador. Então você olha para uma criança que ela nasceu, ela não teve a oportunidade ainda de entender o que é certo e errado, não tem um entendimento ético e moral, no entanto, ela já sabe muito bem se zangar, ficar bravinha, pegar a mão e dar um tapa na cara da sua mãe ou na cara do seu pai. Ninguém ensinou isso, mas ela já sabe fazer isso. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está dentro dela, ok? Não porque ela cometeu algum pecado para se tornar pecadora, mas é porque a natureza é pecaminosa. Por isso que leva as pessoas desde criança já a cometer suas próprias falhas. Consegue entender isso ou não? Então entenda. Mas o pecado separou o homem de Deus, fez separação entre o homem e Deus. O que diz a Escritura? Pois todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versos 23.
E em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. E a parte boa é que o dom gratuito de Deus, né, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse é o problema. Esse problema implica tanto na morte física, na morte passageira, como também na morte eterna, na condenação. Ou seja, na eternidade separada de Deus e juntamente com Satanás e os seus demônios e os seus anjos caídos. Ok? Vamos lá. Essa é chamada de segunda morte. E este é o problema da humanidade. Bom, esse é o primeiro ponto. Que problema é esse? Acabei de responder. Vamos para o segundo ponto. Como ser salvo da condenação eterna? Uma vez que o ser humano está encrencado, agora precisa de ser redimido, de ser restaurado, de ser salvo, certo? Então, esse é o nosso segundo ponto dessa aula. Como ser salvo da condenação eterna? Visto que nós já nascemos pecadores, ou seja, antes mesmo de cometermos o primeiro pecado, um pecado sequer, ok? A Bíblia diz, então, o seguinte, portanto, assim como por um só homem, está falando de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Muitas pessoas dizem que não é justo sermos culpados junto com Adão. Porém, Deus é justo. E o mais importante e a vantagem é que, assim como nós nos tornamos pecadores pelo pecado de Adão, para sermos salvos é apenas pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Não precisamos fazer nada também. É apenas crer e aceitar o que Jesus Cristo fez na cruz, para que nós sejamos salvos da condenação eterna. Ok? Por mais comportado e obediente aos homens que alguém seja, perante os homens que alguém seja, é impossível ser salvo essa pessoa, certo? Só existe salvação em Jesus Cristo, certo? Então vamos lá, recapitular para você entender. Primeiro ponto, qual é o problema da humanidade? O segundo ponto, como ser salvo da condenação eterna. E agora vamos para o terceiro ponto, como me apropriar da salvação, certo? A salvação é uma manifestação do grande amor de Deus por nós. Isso é a salvação. Então a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crer já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, versos de 16 a 18. Ok? Então, esse amor de Deus é tão grande que ele viu que era impossível que eu e você, ok? Fôssemos salvos, que nós alcançássemos a salvação por nós mesmos. Então ele resolveu dar de graça. É um presente dele para nós. É um presente do Senhor para mim e para você. Consegue entender isso ou não? A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ok? E isso não vem de vós. Não tem a ver com vocês. É um presente de Deus. Ok? Pela graça, mediante a fé, é um presente de Deus para nós. Ok? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Entenda, Jesus Cristo não é uma religião. Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade, de todo o seu habitat, de todo o universo, certo? Além de Jesus Cristo, não tem salvação. Jamais haverá salvação além de Jesus Cristo. Dito isso, vamos concluir então a nossa aula. Ao concluir, gostaria de lembrar de algo que falei
na introdução. O que eu falei na introdução? Eu disse o seguinte: quando Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer e ressuscitar, para salvar toda a sua criação, não apenas o ser humano, mas toda a sua criação, para remir, para restaurar toda a sua criação, tudo entrou em um processo de restauração, exceto o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é corpo, alma e espírito, ok? Ou seja, tem poder dado por Deus, ok? Para tomar decisões. Uma pessoa não vai ao inferno porque ela é pecadora, por causa de pecados. Jesus Cristo já solucionou isso na cruz. As pessoas vão ao inferno ou irão ao inferno, irão ser lançados ao lago do fogo ardente, porque elas por não aceitarem, na verdade, o que Jesus Cristo fez no Calvário. Por não crer nessas verdades, por não aceitar essa libertação, essa salvação que Deus está dando, esse presente que Deus está dando gratuitamente a elas. Certo? Uma vez que eu te disse isso, vale a pena entender o seguinte. E para que quem quer ser salvo é somente crer, certo? É somente crer e confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de suas vidas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versos de 10 e verso 9, diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, ok? E com a boca se faz confissão a respeito da salvação. E no Evangelho de João, capítulo 3, verso de 36, diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia não crer no Filho, que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entende que Deus já resolveu o problema? Deus já proporcionou a solução para esse problema. Mas o fato de eu não aceitar essa realidade, essa solução, é que me faz ir a ser condenado ou não, ok? Então, eu gostaria que você escrevesse nos comentários para mim entender se você já tinha entendido isso desta maneira, ou se essa aula te trouxe um entendimento mais amplo do que é de fato o problema da humanidade e a solução que o Senhor Deus trouxe. E que, de fato, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus com o nosso coração para sermos justificados e confessamos com a nossa boca para a salvação, esse deixa de ser um problema e passa a ser, então, uma oportunidade de vivermos o plano eterno de Deus para sempre. Eu sou o Nelson Marcelo, teólogo cristão, e é um prazer poder compartilhar verdades eternas ao seu coração. Bom, nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima aula em nome de Jesus. Shalom.